Na aula anterior, a gente viu como fazer um cálculo de uma probabilidade de forma um pouco mais intuitiva, sem a menor precisão, ou fazer esse cálculo usando um software. Só que, no caso de você precisar de uma precisão maior, ter um resultado exato e não ter um software disponível, como que a gente vai calcular as probabilidades de uma distribuição normal? Bom, nesse caso a gente vai ter que trabalhar com a tal da normal padrão, a distribuição normal padrão. Então, o que é essa distribuição normal padrão? É uma distribuição normal, comum, tá? Como qualquer outra, só que ela tem, em especial, uma média igual a zero e um desvio padrão igual a 1. Essa que é a característica da normal padrão. E, de modo geral, uma variável normal qualquer a gente representa por x. A gente chama essa variável de x e a normal padrão é chamada normalmente de z. Tá? Então, quando a gente tem uma variável x, que é uma normal qualquer, a gente vai dizer isso daqui, ó. X, esse tio significa, dentro da estatística, significa tem distribuição. N maiúsculo é para indicar que a distribuição é normal. E aqui, entre os parênteses, a gente vai escrever, sempre nessa ordem, um número que corresponde à média, tá? O primeiro número sempre vai ser a média, e o segundo número sempre vai ser a variância. Então, por exemplo, se eu digo para você o seguinte, ó, eu tenho aqui uma distribuição normal, eu vou trabalhar com uma variável aleatória x, e essa variável é uma normal, vamos supor aqui, 10,4, ou se você quiser, ponto e vírgula, tanto faz, tá? O que significa esse primeiro número? Significa a média. Você está com uma normal que tem média 10 e aqui a gente tem uma variância de 4. É lógico, se a variância vale 4, o desvio padrão, que é só o sigma, é a raiz quadrada desse número. Raiz quadrada de 4 é 2. Tá? No caso da normal padrão, que a gente normalmente vai representar pela letra z, ó, z tem uma distribuição normal com média 0 e variância 1. Se a variância é 1, quer dizer, o sigma quadrado é 1, o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, é raiz de 1, ou seja, o desvio padrão vale 1. Então, por isso que normalmente a gente fala, olha, a normal padrão é aquela distribuição com média 0 e desvio 1. Tá? A questão toda é, existem infinitas curvas da normal. Basta você alterar o valor da média e alterar o valor da variância que você vai ter uma curva nova, um gráfico novo, vamos dizer assim, tá? E para a gente poder calcular as probabilidades, eu vou precisar ter a normal padrão, vou ter que ter esse z. Por quê? Porque aqui no z a gente já tem uma tabelinha para calcular as áreas, a gente vai poder usar essa tabela. Então a pergunta que vem é, como que eu transformo esse x em z? Bom, esse processo de transformar x em z, ele é chamado de padronização, ou ainda de normalização, tanto faz. Eu normalmente trabalho com o termo padronização. Então, o que é a padronização? É o processo de você transformar uma variável x em uma variável z, ou seja, uma variável que tem uma distribuição normal qualquer, com uma certa média, com uma certa variância, e transformar em z, que é uma normal 0,1, uma normal com média 0 e desvio padrão igual a 1, ou ainda variância igual a 1. Para a gente realizar esse processo de padronização, basta você aplicar essa fórmula. Ou seja, a nova variável, a variável normal padrão, que é o nosso z, vai ser o x menos a média dividido pelo desvio padrão. Basicamente é o seguinte, a gente vai calcular o número z. Tá? O z vai ser um número. Então, a gente vai pegar o número que a gente tem, que é nessa normal aí qualquer, vai subtrair a média dessa normal original, dividir pelo desvio padrão dessa normal original, e quando fizer essa conta, o resultado dessa conta vai ser um número que vai corresponder à normal padrão. Na próxima aula eu vou ensinar como que a gente vai trabalhar com a tabela da normal padrão.